Bom dia a todos, né? Estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco a respeito da industrialização e hoje falarei mais a respeito do início da industrialização do Brasil. Então, meus amigos, falarei então sobre a industrialização brasileira, né? Um pequeno histórico econômico hoje, né? Onde nós temos aí, né, o início da nossa história econômica do Brasil, né? Por quê? Porque o Brasil, né, naquela época que o Brasil ainda era colônia de Portugal, até 1808, quando éramos colônia de Portugal e a família real morava em Portugal, nesse período, a industrialização do Brasil, qualquer tipo de manufatura, poderíamos nem falar ainda em industrialização, né? Mas nenhum tipo de manufatura, nem a mais simples que tinha, era proibido aqui no Brasil. Porque a coroa portuguesa queria manter a dependência, né, desse território, que ainda era deles, a eles, e não deixando nenhum tipo de desenvolvimento para não ter nenhum tipo de movimento, né, separatista, movimento de independência aqui da região. Quando em 1808 vieram para cá, a família real, devido ao bloqueio napoleônico, toda a história que existiu lá na Europa, né, como os senhores devem saber, eles chegaram aqui e começaram o movimento, então, de querer melhorar um pouco a região onde eles iriam morar por um tempo, pelo menos. Fizeram a abertura dos portos, permitiram a imigração, né, e também permitiram a industrialização, a manufatura naquela época, né, o início de um certo desenvolvimento econômico. Né. Então, isso já começou o início aí, né. Em 1850, quando teve a lei Eusébio de Queiroz, e começa a ter um movimento mais assim incisivo, mais assim real da abolição aqui no Brasil, né, porque aí já começou então os movimentos abolicionistas mais reais, tendo significado a eles depois dessa lei. Os grandes barões aqui do Brasil, da economia brasileira, eles não sabiam ainda quando é que ia ter abolição, se ia ser daqui um ano, daqui dois, ou daqui a 38 anos, como foi, né, em 1888. Mas isso então deu um momento em que eles começaram a se preocupar com a questão de como iriam ter as relações de trabalho aqui no Brasil. Então eles começaram a incentivar e, de uma certa maneira, a trazer até imigrantes europeus para o Brasil. Isso então trouxe o ideal da indústria, trouxeram então alguns surtos industriais aqui no Brasil, né? E esses surtos industriais, essa pequena industrialização que já começa no século XIX, foram indústrias bem pequenas, né? Indústria alimentícia, de calçado, né? De tecido, pequenas ferramentas que eram feitas, mas nada muito significativo. Nós não podemos dizer ainda que o Brasil no século XIX ele foi industrializado, mas começou um iniciozinho, podemos colocar assim, né? Um iniciozinho, começou a ideia. Até a década de 20, o Brasil ele era basicamente agroexportador. Quer dizer, o Brasil ele não era industrializado ainda, ele era agroexportador, principalmente nesse período de café. Com a crise de 29, né, que aconteceu em Nova York, mas de uma certa maneira abalou a economia do mundo inteiro, influenciou significativamente a economia brasileira, cafeeira, porque muitos cafeicultores, que eram os grandes barões aqui do Brasil, que detinham o poder tanto econômico quanto também político aqui no Brasil, muitos deles eram investidores nas bolsas de valores de Nova York. Consequentemente, então, eles perderam dinheiro, né, ficaram preocupados com aquele novo momento que estavam vivendo. E o café também caiu muito o preço do café. Nesse momento, então, aqueles que ainda tinham condição de manter-se ainda na atividade econômica, né, eles olharam para a sua frente e viram três caminhos. Ou eles ainda continuavam apostando no café, mesmo com preço baixo, mesmo que eles tivessem feito todo o movimento para poder reerguer o preço do café, né, queimando os estoques do café do Brasil, erradicação dos cafezais velhos, né, mas isso também, nesse mesmo momento, aumenta a produção de café em outros países do mundo, né, principalmente africanos, aqui na América Latina, e de uma certa maneira o preço do café não subiu, o preço do café permaneceu baixo. E o Brasil, então, os barões do café viram-se assim, três caminhos à sua frente. Ou eles continuavam apostando no café, ou eles iam para a cana-de-açúcar, que estava estava melhor do que o café naquela época. Tanto é que São Paulo, que era o maior produtor de café até então, deixou de ser o maior produtor de café, né? Até hoje não é mais, né? E outro foi o quê? Partir para a industrialização, que já havia um certo incentivo do governo, né, Vargas, para a industrialização aqui no Brasil. Uma industrialização do tipo substitutiva. O que é isso? Substituir produtos importados por produtos nacionais. Essa indústria, que eram todas pequenas indústrias, né, elas se concentraram no eixo Rio-São Paulo, aqui nas duas principais cidades, né, houve um grande êxodo rural, tudo isso, e o dinheiro que eles usaram era do café, ainda que eles tinham o dinheiro do café,
que muitos foram para os Estados Unidos, compraram o maquinário das indústrias falidas que estavam nos Estados Unidos e começou o período, né, da industrialização brasileira. Né? Então, a década de 30 é considerado para muitos a Revolução Industrial Brasileira, o início da industrialização do Brasil mesmo. Mas nós sabemos que o Brasil ele se tornou industrializado mesmo após a Segunda Guerra Mundial. Né? Porque durante a Segunda Guerra, né, a industrialização e a economia do mundo inteiro, de uma certa maneira, e aqui do Brasil também, ficou um pouco estagnada. O avanço que nós tivemos aqui de industrialização no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial foi a construção de algumas siderúrgicas, como a CSN, a CVRD, a Companhia Vale do Rio Doce, né, que foi significativa. Na realidade, foi uma pressão que existiu de algumas nações, principalmente Estados Unidos, para que o Brasil começasse a um processo de construção de siderurgia, para produzir aço para as indústrias, né, que pudessem vir para cá ou até mesmo para fora. E na década de 50, já após a Segunda Guerra Mundial, que começa realmente aí o movimento, né, da industrialização do Brasil, que foi no período da internacionalização dessa industrialização, que o Brasil se torna, de fato, um país industrializado, com a vinda das multinacionais. Né? E o período JK, do Juscelino Kubitschek, foi um período muito significativo e importante para esse processo. Né? Ele tinha um slogan, né, 50 anos em 5. O que era esse slogan 50 anos em 5? Que falava do plano de metas, né? Que era o seguinte, ele criou um plano de metas que era para poder preparar o Brasil para essa industrialização. Então o governo buscou muito dinheiro externo, se endividou bastante, para poder construir uma infraestrutura necessária para as multinacionais, que elas necessitavam de uma infraestrutura. Precisava de rodovias para ligar todo o território brasileiro, precisava de siderurgia para poder ter o aço, não o ferro, né, aqui no Brasil, e precisava também de energia. Então ele construiu muitas hidrelétricas. Então ele construiu basicamente o quê? Rodovias, recortou o Brasil de rodovias, construiu várias siderúrgicas, né, estatais na época, né, iniciando pela própria CSN ali, e a CVRD, que era a extração de ferro para poder abastecer essas siderurgias na época. Né? Aí teve várias, a Cosipa e várias outras, né, Usiminas, várias outras siderúrgicas, né, e também várias hidrelétricas para poder abastecer essas indústrias de energia. Mas mantinha o tipo substitutivo, quer dizer, as indústrias vieram para cá não para poder exportar, virarmos uma plataforma de exportação, mas para absorver todo o nosso contingente populacional, tanto como mão de obra barata, mas também como mercado consumidor. Então, era produzida para o próprio Brasil, né? E era concentrada basicamente no Sudeste, né? Então, teve nesse momento uma grande atração do Nordeste para o Sudeste, da mão de obra nordestina. Houve um grande êxodo rural, o povo do campo indo para a cidade para poder trabalhar nas indústrias. E, consequentemente, né, como já estive dizendo, houve um grande aumento da dívida externa, justamente para construir essas rodovias siderúrgicas e hidrelétricas. E, nesse momento, aconteceu o que nós chamamos de subordinação do campo à cidade. Porque, até então, quem comandava a economia era o campo. E a cidade fazia com que o campo necessitava. Houve uma inversão. O campo passou a produzir e produzir de acordo com as necessidades da cidade industrializada. Então, houve uma subordinação do campo à cidade. O capital dessa indústria era estrangeira, né, que vieram de fora, né, e o Brasil viveu, então, principalmente dos anos 60 até 1973, o chamado milagre econômico brasileiro, que foi o momento aí da grande industrialização do Brasil, né, que nós tivemos. Né, o Brasil chegou a ser a 8ª economia em PIB, em Produto Interno Bruto, né, devido a esse crescimento industrial pelas multinacionais. Os motivos dessas multinacionais virem para o Brasil foram alguns, né? Por exemplo, a Guerra Fria, porque a Guerra Fria gerou 2 motivos, basicamente, né? Era uma ameaça de uma terceira guerra mundial e os países europeus, né, as indústrias europeias, melhor falando, elas não queriam construir o seu terceiro parque industrial, já que o primeiro tinha sido destruído na Primeira Guerra Mundial, o segundo na Segunda Guerra, e não queria construir o seu terceiro parque industrial e ser destruído na Terceira Guerra Mundial. Então eles optaram em colocar em países que seriam menos assim ameaçadores durante a Terceira Guerra, seriam países mais neutros nessa guerra, né? E também para a consolidação do capitalismo, porque naquele momento da Guerra Fria, que era um capitalismo versus socialismo, os Estados Unidos, de uma certa maneira, incentivavam que os países subdesenvolvidos, que eram os mais vulneráveis, se tornarem socialistas, a se industrializarem. Pelas multinacionais,
porque aí aumentava a dependência da economia do país para com esses países capitalistas e, consequentemente, então consolidava o capitalismo. Mas nada disso iria acontecer se não tivesse a vantagem econômica, essa mão de obra abundante e barata, esse grande mercado consumidor aqui brasileiro, os incentivos fiscais que o Brasil fazia e dava, a ausência de leis ambientais, poderia vir para cá poluir à vontade, as leis trabalhistas, né, fracas ou até inexistentes, que poderiam assim vir aqui explorar nossa mão de obra. Lógico que depois daí veio essas leis vieram melhorando, tanto ambientais quanto trabalhistas, e a oferta de matéria-prima e energia, essa fonte de energia. Então, tudo isso que fez realmente essas multinacionais virem para cá e estourar, né, a industrialização do Brasil. Meus amigos, então, um grande abraço e vamos ficando então por aqui e em té.